Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos com os senhores para mais uma noite de psicanálise integral. Hoje nós trazemos como convidado especial um músico, pianista americano, Gilbert Gambucci, que também é professor na Escola Millennium e que aplica a metodologia trilógica no ensino do piano, da música e no ensino de línguas. Então, Dr. Kepp, o presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, gostaria então que o senhor desse início, Dr. Kepp, ao assunto dessa noite. Cláudia, é importante, né, que os telespectadores que saibam o que a gente faz esse tipo de programa, porque o nosso trabalho começou no Brasil quando não havia praticamente muita assim, psicoterapia aqui. A psicanálise era pouco desenvolvida, tinha Adelaide Corr na Sociedade de Psicanálise Freudiana, começando a formar os primeiros analistas. Então não havia, nem havia faculdade de psicologia, que depois vieram e eles tentaram também colocar cursos de psicanálise no seu currículo para tentar fazer com que os formandos, né, os psicólogos, trabalhassem nesse campo. Então, de lá para cá, houve uma grande divulgação dos conceitos da psicanálise, da necessidade da psicoterapia. E o que eu queria dizer é o seguinte, é que para ser assim, psicanalista mesmo, fazer um trabalho sério, tem que haver, primeiramente, análise do indivíduo, que um dia pretende ser analista. E se ele não fizer análise, ele não vai conseguir lidar com os problemas dos outros, porque a questão da problemática psíquica existe em todas as pessoas. E o indivíduo, não é bem que ele resolva todos os problemas da vida dele, mas ele vai conseguir saber lidar com os problemas. Então, ele conseguindo ver os problemas dele, ele vai conseguir ver os problemas dos outros. E você sabe, Cláudia, questão, por exemplo, do inconsciente do Freud. Por que ele falou no inconsciente? É porque a maior parte da nossa conduta, dos nossos pensamentos, dos próprios sentimentos, a maior parte é inconsciente. Você sabe mais ou menos a média de inconsciência que nós temos? Quanto por cento? Bom, outro dia eu ouvi... Na sua opinião? Na minha opinião, eu diria uns 80%. Bom, é considerado que 90% do que o indivíduo pensa, faz e sente é geralmente inconsciente. Então é isso que torna a pessoa doente, porque ela age de um modo que ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. Então, por exemplo, ela tem um desastre de carro. Ela vai dizer, foi trânsito, foi chuva, foi a companhia, foi isso, foi aquilo. Mas ela nunca vê a vontade dela. Por exemplo, a pessoa não consegue trabalhar. Ela é formada numa faculdade, por exemplo, odontologia, e não consegue desenvolver. Então ela vai dizer, não, é questão de falta de oportunidade, é questão de talvez eu não tenha muita experiência. Então a pessoa tem uma série de motivos para explicar. Ou então uma pessoa qualquer que não consegue, vamos dizer, alcançar uma profissão e trabalhar naquela profissão. Ela vai dizer, bom, eu não tive oportunidade, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Então daí veio esse indivíduo, Freud, com o enorme gênio dele, e ele conseguiu mostrar que existe no interior da pessoa o que ele chama de inconsciente, algo que a pessoa não sabe e que dirige a vida dele. Inclusive, no campo da medicina, vamos dizer que a doença que o indivíduo tem,
Não é uma coisa que a pessoa recebe de fora. A pessoa fica resfriada, então tem uma pneumonia, então tem um processo qualquer orgânico, um problema nas vias respiratórias, ou no aparelho digestivo, ou circulatório. Então ele vai dizer que é por causa de bacilos, como o Pasteur falou. E nunca a pessoa é capaz de mostrar ou de ver que é uma atitude dela, que ela tem aquela doença por causa da vontade dela. Você sabe, Cláudia, muitas pessoas ouvem o nosso programa de televisão e já copiam. Ontem eu vi um médico na televisão falando justamente esses conceitos, de que a pessoa é doente pela vontade, que a pessoa é formada por 3 aspectos, como um triângulo, como nós falamos já há pelo menos 30 anos. De maneira que o que eu quero falar aqui é que é muito importante, é fundamental a pessoa saber por que ela age deste modo ou daquele modo, por que ela pensa deste ou daquele modo, ou por que ela sente isto ou aquilo. Dr. Kepp, porque realmente é difícil para um cidadão comum admitir, por exemplo, que ele teve um acidente onde ele se feriu gravemente por motivos da vontade inconsciente dele. Ele vai dizer, não, mas como? Eu quero então me matar? Eu não quero me matar. Ou então eu quero ficar doente? Eu sinto tanto sofrimento ficando doente? Ou então eu quero que o meu casamento dê errado? Eu não gosto de ficar sozinho. Quer dizer, então o mundo consciente parece que é o contrário do que esses fatores inconscientizados, escondidos da personalidade. A pessoa pensa que ela é aquilo que ela pensa. A gente diz, olha, mas você tem uma tendência a provocar desastre na sua vida. Um dia você destruiu o seu carro, outro dia destruiu o seu casamento, outro dia você quebrou o braço. Então você tem uma atitude de destruir a vida. A pessoa fala, não tenho não, isso acontece. São então, acidentes, né? São coisas assim casuais. Então isso é importante ao indivíduo saber que não existe nada, absolutamente nada casual na vida. Nada acontece por acaso. Tudo acontece com uma razão que a pessoa não sabe. E essa razão é uma razão inconsciente. É uma razão interna que a própria pessoa, eu chamo assim, está invertida, né? Ela não sabe que ela queria aquele desastre. Então nós podemos já trabalhar a respeito disso, vendo os mecanismos de defesa que o Freud falava. É interessante que até o Freud cometeu, às vezes, uma inversão muito grande. Porque o Freud, desde os 50 anos, ele ficou muito doente. Ele fez muitas operações no maxilar, né? E estava sempre com esse problema de câncer na garganta. Então eu gostaria de falar dos mecanismos de defesa, só que o Freud fala, mecanismos de defesa do eu, para defender o eu, a integridade do eu. E não é bem isso, são mecanismos de defesa da consciência. Quer dizer, a pessoa não quer tomar aquela consciência, então vamos dizer, ao contrário do que o Freud falou, ela está atacando o eu dela, a pessoa dela. Por isso que a pessoa morre cedo. A pessoa não precisa pensar que ela, por exemplo, se teve um acidente, que aquilo foi uma coisa do acaso, uma coisa até do além que castigou. Não é assim. A pessoa é totalmente livre e até pela hipnose, viu, Cláudia? Sabe o que aconteceu no hospital um dia? Havia um rapaz lá muito doente, ele tinha um problema no joelho, um carcinoma grave, e que houve metástase em todo o corpo, o aparelho ósseo, ficou muito doente. Então, havia um amigo meu lá que hipnotizou o rapaz e falou para o rapaz, olha, você sabe o que você tem? Ele deu exatamente o diagnóstico e a gravidade do caso.
Então, ele foi mais além, sob hipnose, perguntou para o rapaz, mas você vai morrer ou não? Então, o doente falou, sim, eu vou morrer. Mas você sabe quando? Ele falou, sim, quando? Ele deu a data, 1 mês depois ou 2 meses depois, não me lembro bem, em que ele iria falecer. O dia. Então nós tomamos nota e exatamente isso o que aconteceu. E por quê? Então a pessoa já tem no interior dela, não quero assustar aí os telespectadores, mas ele sabe inclusive o dia que ele vai morrer. Se ele estiver sob hipnose, ele poderá dizer isso perfeitamente. Mas, doutor Kepp, aí o senhor acredita, sim, que haveria uma decisão tão onipotente da pessoa? Se a pessoa estiver doente, vamos dizer, estiver num processo já avançado de uma doença. Ah, né? sim. Então, no próximo segmento, vamos continuar com o assunto. Vamos. Até já, então, telespectadores, porque esse assunto é de interesse de todos, tenho certeza. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Então, telespectadores, esta noite o Dr. Kepp está tratando de questões da psicanálise, como os mecanismos de defesa da neurose, que na verdade esse é um estudo que o senhor desenvolveu, não é, Dr. Kepp? Que não seriam mecanismos de defesa no sentido tradicional dado pelo Freud, mas na verdade seriam mecanismos de defesa da doença, da neurose. O Freud ele chamava de mecanismo de defesa do eu. Então ele tinha a ideia de que, por exemplo, se a pessoa não soubesse de determinados fatos, ou então se a pessoa se desviasse de certos assim conhecimentos dolorosos, conhecimentos assim que levassem a pessoa, na opinião dele, ao desespero, seria melhor. Mas eu digo o seguinte, Cláudia, essa foi, acho que, a minha descoberta básica, que o importante é a pessoa ter consciência absolutamente de tudo que acontece nela. E que o nosso trabalho não é praticamente de esconder a doença dela, a patologia, mas o nosso trabalho é de mostrar para ela algo que ela não sabe, algo que está fora da consciência dela. Então, há pouco o senhor estava explicando para os telespectadores, Dr. Kepp, essa questão de que tudo o que é escondido da consciência ganha força, domina o comportamento do indivíduo. Então, o senhor traz aí uma série de exemplos desses mecanismos. O senhor gostaria, então, de explicar melhor? Então, o Freud, agora usando as descobertas dele, que, aliás, ele usou a descoberta dos outros grandes psicanalistas, o Ferenczi principalmente, né, da Hungria. O primeiro mecanismo ele chama de regressão. Veja bem que coisa interessante. O que é a regressão, né? A regressão é quando a pessoa tem um problema e ela volta a ter uma conduta infantil. Mas o que é isso? Voltar a ter uma conduta infantil. Quer dizer, voltar a uma conduta da infância. Então, como é que caracteriza uma pessoa assim que volta à infância?
Por exemplo, começa a chupar o dedo. Começa... E tem outros fatores. Quer dizer, a pessoa está nervosa, pega, abre a carteira, põe um cigarro na boca. É como uma mamadeira, né? Chupar o dedo, quer dizer, é uma atitude infantil. Sentir Então vontade vamos dizer... de comer um chocolate, abrir a geladeira. Então vamos dizer, nesse caso, que a pessoa que fuma, pessoa que toda hora que está nervosa fuma, ela afugenta que aquilo deveria aparecer na consciência dela, que é fundamental. Ela fumou, desaparece a consciência e ela acaba também com o estômago, com o pulmão dela. Ela, em 10 anos, vai sofrer de um edema pulmonar, uma coisa assim muito grave. Então, o fato de beber é a mesma coisa. Então, a questão, por exemplo, da droga, né? Fala, olha, a droga prejudica isso, aquilo. Mas tem que ver o fator anterior. Por que o indivíduo toma droga? Por que ele fuma, por exemplo, maconha, coisa assim? Então, tem que ver a causa, porque ele entrou na droga. Se não curar essa causa, não cura o efeito. Então, para curar o efeito, o indivíduo que toma droga tem que ver o medo que ele tem de ter consciência de algo que ele não quer ver nele mesmo. Então, aí se chama mecanismo de regressão. O indivíduo que toma droga pode ver, bebe bastante, o indivíduo que toma muito álcool é um indivíduo bastante infantil na conduta dele. Ele não quer enfrentar a vida, ele quer fugir. Então, mas esse estudo é fantástico, viu, na psicopatologia. Tem outro estudo, tem um outro fator, que é o recalque. O que você acha que é o recalque? Bom, o recalque é um mecanismo que a pessoa esconde, de inconscientização, de esconder a consciência. Uma pessoa recalcada, né? Que esquece as coisas. Usa um mecanismo de esquecer, de censurar, de recalcar os fatos que ela acredita traumatizantes na vida dela. Então, há algo desagradável, então ela pode, por exemplo, arranjar um meio de esconder aquilo. Olha, até eu gosto de dar esse exemplo. Por que uma mulher casa com um mafioso? Não tem esses filmes, Don Corleone? Tem. Então a mulher lá, vendo aqui, o que o marido faz, o que os filhos, a máfia faz, e ela toda contente lá, ingênua em casa, como se não visse nada. Isso. O cinema americano retrata muito bem, né, filme de máfia. Então isso quer dizer o seguinte, não tem um ditado? Que um semelhante atrai o outro. Atrai o outro. Então, se a mulher casa com um mafioso, não se pode dizer que ela também não seja mafiosa. Então, ela casa com uma pessoa igual a ela. Então, vamos dizer, aí entra a questão da educação, viu, Cláudia? Se a pessoa não fala, não educa o filho, os filhos, se os pais, por exemplo, não falam a verdade, ela está ensinando o filho a se corromper. Quando não educa, está corrompendo o filho. Bom exemplo mesmo dessas mães de máfia, que são famosas pela atitude de mimar os filhos e levá-los até uma conduta delinquente, de proteger a delinquência da família, dos próprios filhos, mimando, o filho é sempre santinho, então, nunca tem culpa. O mimo das crianças é uma corrupção. Se a pessoa mima a criança, não mostra o que ela faz de errado, então a pessoa está corrompendo a criança. Então não está dando afeto. Só dá afeto àquele que corrige o outro, que mostra o erro do outro. Por isso que por trás de todo delinquente, geralmente, na maior parte dos casos, Dr. Kepp, tem uma mãe assim, super protetora, que mimou aquele filho e que acha sempre santinho. O ditado fala isso, né, Cláudia? Que atrás de um gênio tem uma mãe genial. Virtuosa, pelo menos. E atrás de um bandido tem também uma mãe corrupta. Exato. Agora, eu quero falar no terceiro mecanismo, Sim. Que se chama projeção. Sim. O que é projeção? Fala. Não, por favor. A pessoa tem um problema, tem um defeito. Então, em vez dela ver nela aquilo, ela põe no outro. Sim. Você quer que eu dê exemplo?
Tem um famoso lá, psiquiatra, lá em Barcelona, e ele foi com o netinho dele no zoológico. Então, quando chegou perto da jaula que tinha o leão ergueu e urrou lá para o menino. O menino tremeu, apavorado, e falou assim, tremendo, vovô, vamos embora que você está com medo. Sim. Percebe a projeção? Sem dúvida. Então, coloca no outro o problema dele. Sim. Agora, se essa projeção é muito grande, então a pessoa entra numa doença mental. Dr. Kepp, esses exemplos de indivíduos que não conseguem viver sem um parceiro, que tem uma dependência muito grande em ter uma companheira ou um companheiro, e quando ficam sozinhos entram em verdadeira agonia, às vezes precisando até ser internados, né? Esse é um ótimo exemplo. Esse é um ótimo exemplo. Então, mostra que a pessoa não quer sentir o que ela é. Então, se ela não pode, por exemplo, um homem não pode viver sem uma mulher, então ele coloca na mulher os problemas que ele tem. Ou a mulher, que não pode viver sozinha, às vezes, precisando ficar sozinha, é sinal que ela coloca os problemas dela no companheiro. O pior é quando coloca o problema nos filhos, ou então em outras pessoas, principalmente dos amigos. Aí é o problema da projeção. Então, Dr. Kepp, o senhor tem mais algo a completar antes de começarmos com Gilbert? Bom, são 10 mecanismos de defesa. Então, vou dizer mais um, depois a gente fala com o Gilbert. O mecanismo se chama conversão. Mas só que a conversão para o Freud, por exemplo, a pessoa tem um problema. Então, ela não quer ver uma corrupção interna que ela tem. Então, o que acontece? Ela arranja uma doença. Arranjou uma doença, não vê mais nada. Então, isso que Freud chamava de conversão é o que o senhor mais comumente chama de psicossomatização. A pessoa, a melhor maneira da pessoa fugir de todo problema que ela tem é arranjar uma doença, porque, inclusive, a pessoa doente é muito mimada. Exatamente. Todo mundo tem pena do doente, coitado. Então, o doente não é atacado. Então, o indivíduo, aí, por exemplo, na sociedade dá um grande golpe, faz algo muito errado, o que acontece? Vai para o hospital. Aí, logo todo mundo tem pena porque está doente. Exatamente. Não acontece isso, em parte, com esse antigo ditador, né? Do Chile, ele está doente. Ou com outras pessoas famosas assim na sociedade. Aliás, fatalmente, né? Acho que se a pessoa não quer enfrentar os sentimentos de culpa, então o caminho certo é um adoecimento grave, ou no sentido orgânico ou no sentido psíquico mesmo, né, doutor Kepp? Porque o adoecimento físico é primeiramente o adoecimento psíquico, que não há físico e psíquico. É uma coisa só, uma mesma energia. Tá bom, então dentro de poucos instantes vamos conversar com o nosso pianista Gilbert Gambucci. Até já. Os alunos, quando vêm estudar conosco, eles vêm sempre fechados, assim, com várias barreiras, com vários bloqueios. E o principal é que eles começam a ter uma visão universal das coisas. Então, quando eles olham para o mundo, eles começam a analisar o mundo de uma maneira mais global, de uma maneira mais não tão unilateral. E eu acho que esse aspecto é assim, um dos principais dos nossos alunos, que eles têm uma universalidade no pensamento. Telespectadores, de retorno ao nosso programa dessa noite, eu gostaria de lembrar, Dr. Kepp,
que um país onde houve tanto desenvolvimento artístico como foi a Áustria e também a Alemanha, teve também uma ciência psíquica tão profunda, tão rica como a psicanálise, né, e a psicopatologia. Entra aí a questão da identificação, que seria a questão do Freud, um novo mecanismo, assim, que ele chamava de defesa ao eu, mas eu chamo um mecanismo necessário para a pessoa conhecer. A identificação, né, Cláudia, é o fato do indivíduo se identificar, quer dizer, imitar o outro. Geralmente o menino imita o pai, a menina imita a mãe. E quando vai trabalhar, ou então quando a pessoa está na escola, gostam, por exemplo, a pessoa gosta de imitar um professor, um orador, gosta de imitar até às vezes um colega que sabe mais, que é líder. Ou então, pelo contrário, a pessoa imita o indivíduo criminoso, o indivíduo delinquente. Ele entra numa sociedade de corrupção e vê o chefe corrupto, então começa a imitar o chefe. O que quero dizer, Cláudio, é que a gente vive por imitação. Vamos dizer que grande parte do que nós fazemos é uma imitação. Nós vivemos de imitação. É raro uma pessoa que não tem um modelo para imitar. Porque a pessoa tem que escolher um modelo de conduta e geralmente escolhe aquele modelo que ele acha mais adequado a ele. Então, voltando aqui agora ao Gambucci, ao americano, ele gostaria de fazer uma comparação, né, Gilbert, sobre a questão da música com a questão da filosofia, porque ele nota que os autores que fizeram música geralmente seguiram uma filosofia de vida, né? Isso, ideia de identificação, é muito interessante, como você está falando, porque tem compositores na música contemporânea que identificam completamente com filósofos na mesma época. E nós temos um problema no campo da música contemporânea, chama-se dodecafonia, na música erudita. Existe uma briga dentro da comunidade artística sobre isso, em todos os países, é uma coisa internacional. Porque o Arnold Schoenberg é um compositor que mudou fundamentalmente a base do como compõe uma música. Ele mudou completamente. Ele mudou, né, completamente. Mudou completamente como faz composição. Os fundamentais da composição muda música. E pode notar que ele identifica completamente com os filósofos, como chama, voluntário. Do voluntarismo. Do Schopenhauer e Nietzsche, que é na mesma linha de Kant. Immanuel Kant. E Kant mudou isso campo da filosofia, fundamentalmente. Ele mudou, né? Basicamente, ele fez que é necessário faz um sistema dos universais para entender uma experiência ou uma data. Que é necessário que o ser humano faz isso sistema dos principais universal. Deixa eu dar uma explicação, senão o pessoal não vai entender bem isso. Ele está falando que esses pensadores modernos, que começaram evidentemente na Inglaterra, lá com Duns Scott, lá com o William Ockham, e depois vieram para a Alemanha, e chegou até o Nietzsche, e chegou inclusive a Kant. Então são pensadores que não seguiram mais o esquema da metafísica da razão, mas são pensadores que quiseram criar uma nova maneira de viver a vida. Então, esse Arnold Schoenberg, que é austríaco, ele seguiu, então, esses pensadores modernos e fez a música dodecafônica, que é aquela música que não tem mais melodia, é uma música estridente, né? Uma música, assim, que não tem mais harmonia, de um Mozart, uma música dissonante? Dissonante. Exatamente isso. Ele pensa, bom, se isso é verdade que Kant fez, eu posso fazer uma outra coisa.
E ele corta com o passado da música erudita. E ele fez uma coisa que ele fala é pantonalidade. Ele pensa que é possível escutar todas as tonalidades no mesmo tempo. Normalmente a música tem uma tonalidade, é Fá maior ou Si bemol menor, tem uma organização oral. Uma ordem, né? Uma ordem, chama-se tonalidade, um sistema. De acordo com a realidade, da psique, da estética dentro E ele do ser misturou humano. tudo, né? E ele pensa é possível escutar todas as tonalidades no mesmo tempo. É uma coisa do megalomania, realmente. Ele chama isso sistema pantonalidade. Ô, Gilbert, a música moderna, o rock, por exemplo, que principalmente começaram com os Beatles, não tem mais ou menos essa sequência, uma música só de sons, e não tem a harmonia da música clássica. Ou pelo menos eles reduzem as coisas até uma coisa primitiva. Ou é uma coisa em fora do campo da composição, ou é uma coisa muito primitiva, só ritmo, por exemplo. E essa música, de uma certa maneira, até cria um problema assim mental, né? Que é uma música que não combina o som, o ritmo com a harmonia, então é só um ritmo. E às vezes um ritmo que deixa a pessoa assim como uma droga, meio drogada. Isso, assim. Dr. Kepp, eu acho que dentro da psicologia experimental moderna, eles têm feito muitas experiências mostrando a influência das ondas musicais no cérebro dos seres humanos e dos animais. Isso já é muito conhecido, que por exemplo, muitas vacas, elas produzem melhor leite se no local onde elas estão abrigadas, eles tocam música clássica de Mozart, por exemplo. E se depois mudam a música para um rock moderno, elas apresentam uma certa perturbação. Da mesma forma, os animais, cachorros, gatos, macacos ficam muito agitados, dependendo do tipo de onda musical. Isso numa psiquiatria, num sanatório, Nem se fale. quando colocam Mozart, os clientes lá, os doentes, ficam assim calmos, gostam. Quando coloca, mesmo assim, um Strauss, né? Pessoa de uma música relativamente atual. Então os doentes ficam calmos. Quando colocam rock, Gilbert, os doentes ficam tão agitados que eles têm que suspender. Dr. Kepp, esses festivais de rock, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, é tão frequente, depois de terminado o festival, haver assassinatos, suicídios, às vezes suicídios coletivos de jovens. Então, é por isso que geralmente esse tipo de música dissonante pegou mais em países onde a filosofia é voluntarista. Exato, Como é isso. Inglaterra, França, ou Europa em geral. Principalmente veio da Inglaterra. Porque o inglês, antigamente, ele nunca teve um grande compositor. O compositor que ele teve foi o Handel, Que era alemão. que nasceu na Alemanha. Tem o Purcell, né? Também. E, bom, esse é um grande compositor. Mas não tem a fama internacional de um Mozart, de um Puccini, assim, de outros compositores. Então, por que de repente a Inglaterra, que nunca foi assim tradicional na música, agora dirige o mundo na música? Eles aceitam isso, anti-música, tem um efeito ao contrário da música. Inclusive, os seguidores do Schoenberg, eles mudaram o nome para pantonalidade para antitonalidade, porque não tem nenhuma tonalidade. Eles mudam. Então, eles deviam chamar uma anti-música. Anti-música, né? Anti-realidade. Bom, muitas pessoas que estão assistindo não vão gostar dessa ideia, mas é bom que saibam, não é mesmo? Que essa música, vamos dizer, não é uma música adequada para o cérebro. Inclusive precisam ter essas noções, né, da base filosófica que existe nesse tipo de pseudo-arte. Se é que se vai chamar de arte, então, mas pelo menos saber a base filosófica que está por trás disso tudo.
nós precisamos conscientizar isso problema, porque neste século, ou segunda metade desse século, não tem nada de desenvolvimento no campo música erudita, absolutamente nada, porque eles entram neste... E nos outros campos também. Cadê um pintor famoso atualmente? Onde está um escultor famoso? Eu acho que os nossos telespectadores talvez não compreendam a conotação que existe na palavra voluntarismo para a psicanálise integral. Porque muita gente pode acreditar, qual é o problema de agir pela vontade? Não é, Dr. Kepp? Então, você pode explicar. Eu acho que essa questão do voluntarismo é um assunto muito importante dentro da psicopatologia. O Gilbert, fala agora em inglês, despeça dos telespectadores. Em inglês você fala melhor do que o português. Inglês? Say something. We have some minutes, some seconds. The artistic community is indebted to your science for correcting the situation. Thank you very much.